Bom, estamos na série de mensagens sobre as 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia Menor. Semana passada começamos essa série falando sobre a carta à igreja de Éfeso. Essas 7 igrejas, gente, da Ásia Menor, onde hoje, é a região da Turquia, realmente essas igrejas existiram, E você que pode viajar para lá, fazer um esforço aí econômico para viajar para lá, você vai poder visitar algumas ruínas, lugares onde essas igrejas estão localizadas. Então, foram igrejas em que Jesus se relacionou com elas, mandou essas cartas para elas, e essas cartas que Jesus mandou não foram apenas para elas, cartas que servem para a gente também, cartas que servem para nos abençoar, mensagens ao nosso coração. E hoje nós vamos falar então da segunda carta à igreja de Esmirna. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura lá em Apocalipse, do capítulo 2, a partir do versículo 8. Apocalipse, capítulo 2, no versículo 8 em diante. E a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Glória a Deus por sua palavra. Bom, Esmirna, gente, era uma das cidades mais impressionantes da Ásia Menor. Esmirna era chamada de a coroa ou a flor da Ásia. Algumas coisas interessantes sobre essa cidade: lá havia também um estádio olímpico, competições olímpicas eram realizadas ali. Havia também naquela cidade, por exemplo, uma grande biblioteca pública, ou seja, acesso à leitura, cultura, acesso às filosofias da época, acesso a conhecimento. Era uma cidade também onde havia ali um porto, era uma cidade perto do mar Egeu, então era uma cidade rica no comércio, principalmente daquilo que chegava e saía através daquele porto. Era uma cidade com uma arquitetura muito bonita, magnífica, e com muitos, infelizmente, templos religiosos e templos a deuses, com muitos cultos pagãos. Era uma cidade cosmopolita, também, assim como Éfeso. Falamos sobre Éfeso semana passada. Esmirna também era uma cidade que disputava a atenção com Éfeso, uma cidade muito importante para a Ásia Menor. E infelizmente, nessa cidade, com muitas pessoas, com muitas pessoas servindo a outros deuses, cultuando a outros deuses, como, por exemplo, ali havia um culto à deusa de Roma. Para você ter uma noção, Esmirna tinha um templo dedicado ao imperador Tibério César. Tamanho era a cultura ou a pluralidade de adorações a outros deuses, templos. Ou seja, uma cidade que era assolada por muitas coisas que contribuíam para que pessoas não vivessem o cristianismo. Culturas onde o cristianismo sofria com isso. E além desse ambiente, havia ali alguns judeus que não gostavam dos cristãos. Judeus esses que não gostavam dos cristãos, por quê? Com o advento do cristianismo, com o avanço, os judeus começaram a se converter e deixavam as sinagogas. Começavam a deixar seus grupos da religião judaica. E isso não deixava ali esse grupo de judeus satisfeito. Tanto que essa cidade foi marcada por um martírio, por uma perseguição e levando esses cristãos até a morte. Um dos mártires, ou se talvez o mais importante de Esmirna, foi Policarpo. Policarpo foi o pastor da igreja ali. E Policarpo foi perseguido e foi morto. Mas o interessante é que na perseguição de Policarpo, quando ele é morto,
levam Policarpo para ser queimado. E até um fogo nele. Só que ele não é queimado. Ateia o fogo em Policarpo, mas o fogo não o consome. E aquilo começa a criar um clima de tensão no exército, nas pessoas que estavam ali, nos soldados. Como assim? Ele está pegando fogo, mas não... Ou seja, o fogo está com ele ali, mas ele não pega fogo, não consome, não derrete a roupa, não derrete o corpo. E eles começaram a ver aquilo, Deus protegendo a vida de Policarpo, e até que um soldado, ele pega a sua espada e fere Policarpo, Policarpo morre. E aí, só depois que ele morre por causa da espada, ele tem o seu corpo consumido pelo fogo. Policarpo, antes de morrer, diz o seguinte: há 86 anos sirvo a Cristo, e Ele nunca me fez mal. Como posso negar meu Rei e Salvador agora? Palavras de alguém que era pastor de uma igreja, no local onde cristãos sofriam, eram perseguidos e levados à morte. Esmirna foi uma cidade onde, para ser cristão, as coisas não eram fáceis. Ser cristão em Esmirna significava passar por uma severa perseguição. Esmirna era um lugar onde ser cristão significava ter suas casas saqueadas, seus bens levados, seus empregos prejudicados. O negócio era complicado para eles, porque eles não conseguiam mais vender, não conseguiam mais comprar. Eram perseguidos, tolhidos, eram cerceados ali do direito de uma livre sociabilização. E quando nós vemos essa carta para Esmirna, logo no início nós vemos que Deus, ele se apresenta para Esmirna como aquele que é o primeiro e o último. Estive morto e revivi. Por que Jesus fala isso para Esmirna? Interessante, quando nós lemos a expressão primeiro e último, isso significa para a gente que Deus, ele está no início e vai estar no final. Significa também a eternidade, a autoridade, a soberania do Senhor. Mas para Esmirna também poderia significar que, olha, você que está sofrendo, todos esses que perseguem você hoje vão passar, eu não. Todos esses que fazem algum mal para você, falam mal de você, sufocam você, eles vão passar, eu não. Eu sou o primeiro e o último. Eu vou persistir, eu permanecer, eu vou estar com você para toda a eternidade. Quando Esmirna escuta isso de Deus, é como se Jesus estivesse falando: olha, eu estou com vocês, estarei sempre com vocês. Agora, tem outra questão também muito interessante. Jesus fala: eu estive morto e revivi. Nós sabemos, Jesus morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo hoje, está em nossos corações, está à destra do Pai. Jesus reina. Mas Esmirna, ao escutar isso de Jesus, eles tinham a possibilidade de ter um outro entendimento, ou o acréscimo de um outro entendimento. Esmirna foi uma cidade que passou por uma destruição. No ano de 600 a.C., Esmirna foi totalmente destruída. E depois de 3 séculos, 300 a.C., Lisímaco foi responsável pela reconstrução de Esmirna. Uma cidade que esteve morta, mas reviveu. Uma cidade que, em sua história, os cristãos daquela época, os cidadãos daquela época poderiam falar: os nossos antepassados, meu tataravô me contou, contou para o meu bisavô, para o meu avô, o que aconteceu aqui, que realmente nós vimos a cidade morta, morrendo, mas ela ressurgiu. Algo que fazia sentido para Esmirna. E é assim como Jesus se apresenta, como alguém que fazia sentido para ela, e faz sentido para a gente também. Essa carta é para quem vive sofrimentos e perseguições, para quem está sendo testado, provado, e mesmo assim não quer negar a sua fé. A carta de Esmirna é para uma igreja sofredora, que corria risco, mas que se manteve fervorosa, fiel e leal ao Senhor. Você pode perguntar: pastor, mas essa carta talvez não seja para a gente, realidade do Brasil. Essa carta poderia ser lá para as igrejas de outros continentes, ali da Ásia, alguma igreja da África, que ainda sofre perseguição física mesmo, tentando ali ceifar a vida dos cristãos. Sim, nós hoje aqui não sofremos o risco de sairmos aqui da igreja e alguém nos matar simplesmente porque estamos aqui cultuando ao Senhor. Mas nós também sofremos perseguições. Não estão tentando nos matar
fisicamente, mas estão tentando nos matar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Nossas ideologias, nossos valores estão tentando anular as verdades ou a verdade que acreditamos, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas estão sofrendo, tendo doenças emocionais, pessoas às vezes dentro da igreja, mas se sentindo vazias, sem propósito. Pessoas que estão dentro da igreja, vidas sem sentido. Todo domingo estão aqui na igreja, todo domingo cultuando ao Senhor, mas você não vive uma vida com o Senhor. Você não vive uma vida realmente com um propósito no Senhor. Uma vida de perseverança com o Senhor. Talvez a perseguição desse mundo corrupto chegou na sua vida e matou alguma coisa em você que ligava você ao Senhor. Tirou de você a alegria, tirou de você a esperança, propósito, tirou de você a força do servir, tirou de você o amor. É igual nós vamos, agora nos 72 horas de oração, né? Nós vamos focar em amar vidas. Orar por isso. Nós queremos amar pessoas. Mas não só as pessoas que estão aqui dentro, as pessoas que estão lá fora. Nós vamos amar pessoas. Olha só, nós temos 2 cultos aqui de manhã, porque os cultos de manhã estavam ficando cheios, né? Muita gente em pé, aí nós abrimos 2 cultos. Nós tínhamos, mais ou menos o grupo que está aqui hoje, nós tínhamos no culto de 8h30. Ou seja, foi uma decisão acertada, porque não daria todo mundo num culto só. Mas olha essas cadeiras vazias aí. Essas cadeiras vazias, elas precisam ser ocupadas por alguém que nós precisamos amar. Nós precisamos amar as pessoas que estão lá fora, que não estão vindo aqui na igreja, que não conhecem Jesus. Nós precisamos amá-las. Porque se você ama alguém e tem uma boa notícia, você quer dar para essa pessoa. E nós vamos orar por isso, para que a igreja ame as pessoas. Para que você não passe a semana toda sem convidar alguém para vir aqui na igreja. Você precisa dessa conduta, desse hábito. Você convidou alguém para estar na igreja hoje aqui? Você convidou alguém do seu trabalho, alguém do seu vizinho, sabe? Mandou um recado para alguém, olha, eu vou na igreja domingo, você não quer ir comigo não? Você tem convidado pessoas? Se você não tem convidado pessoas, está faltando amor para você. Porque você sabe o que tem que fazer, você tem a mensagem, você tem a resposta para o sofrimento de muita gente e você não está compartilhando. Está faltando amor. Ou talvez a perseguição te pegou. As distrações do mundo, os valores que o mundo está pregando, a correria desenfreada, sabe? Essa tensão, preocupações com este mundo, estão roubando da gente aquilo que a gente tem de mais valioso, que é Jesus Cristo e a pregação do Evangelho. Talvez nós estejamos sofrendo hoje, não com o risco de perder a vida, mas com o risco de perder o valor da vida com Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre como eu e você precisamos agir em meio a uma perseguição, já que estamos sendo perseguidos, já que o inimigo das nossas almas, o sistema desse mundo é contra nós. Como então nós devemos viver? À luz da palavra, com o exemplo aqui de Esmirna. Primeira coisa, como agir em meio ao sofrimento e à perseguição? Não considere que todo sofrimento é fruto de algo errado em sua vida. Primeira coisa, olhe para a sua vida, avalie suas lutas, avalie seus sofrimentos e não caia no erro de achar que tudo aquilo que você sofre é porque você fez alguma coisa de errado no passado. É claro que os pecados geram consequências ruins. É claro que atitudes erradas, decisões erradas geram consequências ruins. Mas nem tudo que você sofre hoje, nem tudo que você passa hoje é fruto de uma consequência ruim, de uma ação ruim, de um pecado que você tem, que você cometeu. Nem tudo que você está vivendo é resultado de uma vida passada. Olha, já fiz muita coisa errada. Ah, pastor, o senhor não me conheceu. Eu já fiz isso e aquilo outro. E por isso que eu vivo esse sofrimento hoje. Por isso que eu tenho essa doença. Por isso que meu casamento não vai para frente. Por isso que eu não dou certo no trabalho. Deve ser a vida passada que Deus está deixando eu sofrer agora. Será? Lá no versículo 9, Jesus começa assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza. Esmirna sofria, a igreja, e era pobre. Mas o interessante aqui, eu falei semana passada,
Jesus ele segue um certo padrão nas cartas. Ele se apresenta, ele dá um elogio, ele exorta e ele avisa, se vocês não consertarem, vão sofrer, e depois ele entrega uma promessa. Só que quando a gente lê a carta para a igreja de Esmirna, não há crítica. Jesus não critica Esmirna. Jesus encontra uma igreja íntegra, uma igreja que está perseverando, uma igreja para a qual ele não precisava criticar nada. Pelo menos ele não registra. Claro, não eram pessoas perfeitas, mas dentro de um entendimento de Jesus, com essa carta, ele diz, olha, eu não tenho nenhuma crítica séria para fazer para vocês, mas eu conheço a dor que vocês estão passando, eu conheço o sofrimento, eu conheço a pobreza de vocês. Cristo reconhece que o sofrimento de Esmirna não era fruto de pecado, mas consequência da fidelidade. Nem todo sofrimento é castigo, irmãos. Muitas vezes é certificado de aprovação. Às vezes você está sofrendo, não é porque você é pecador, porque você no passado adulterou, porque você no passado, então, roubou, matou alguém, mentiu, não importa. Você pode estar sofrendo hoje simplesmente porque você é de Deus. Porque o mundo é contra você. E Deus está usando o teu sofrimento para te aprovar, para te provar, para te aprovar e para certificar você. E no versículo 10 ele diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, ou seja, ainda vai vir mais sofrimento. Já pensou? Você chega, pega o livro Manhã com Deus, aí vai amanhã, segunda-feira, eu gosto, vai ler, tempo a sós com Deus, aí o Espírito Santo fala para você assim, gosto, que bom que você está aqui comigo, mas vai sofrer mais ainda, um pouquinho mais, tá? A gente não quer escutar isso não, né? Em nome de Jesus, não quer escutar isso não. Mas e se estivermos escutando? E se Deus estiver falando isso para a gente? Foi o que ele falou para Esmirna. Eu sei que vocês estão sofrendo, mas vocês vão sofrer um pouquinho mais. Talvez Deus esteja falando isso para a gente hoje. Essa situação que você está passando, eu sei, eu conheço. Você tem pedido aí cura, libertação, transformação, resposta. Eu estou ouvindo tudo isso, mas você vai passar um pouquinho mais por isso. Ainda há um tempo de prova, um processo a ser vivido. Há sofrimentos que são utilizados dentro de um propósito de Deus, gente. Sofrimentos que Deus permite para que eu e você amadureçamos e alcancemos lugares mais altos. Pense em José, gente. É tão lindo, né? Pregar sobre José, falar sobre José, a história de José. Mas José foi vendido pelos irmãos. José foi caluniado, foi preso. Só o tempo que o copeiro esqueceu dele foram 2 anos na prisão, irmãos. 2 anos na prisão, injustamente. Já pensou você vivendo um negócio desse? Mas José depois foi o governador do Egito. E ele só foi porque ele foi vendido, porque foi caluniado, porque foi para a prisão, interpretou o sonho do copeiro, do padeiro, o copeiro chegou, lembrou dele, 2 anos depois, ele foi e interpretou o sonho do faraó e foi o governador. O sofrimento era a permissão de Deus. Deus falou para ele assim, José, aguenta aí, a bênção vai chegar, você vai entender. Suporta, estou contigo, vai sofrer mais um pouquinho. Imagina, José, vendido, poxa, fui vendido. Aí Deus poderia falar para ele assim, aguenta que você ainda vai ser preso. Como assim? Vai vir mais coisa aí. Foi isso que Deus falou para Esmirna. Você pensa em Daniel, homem íntegro. Mas foi levado como exilado. Perdeu sua casa, seu povo, saiu de sua família. Passou por poucas e boas. Foi jogado na cova dos leões. Hoje nós falamos, Daniel, homem de Deus, mas ele sofreu. Mas o sofrimento foi permissão de Deus. A igreja aqui, ela estava sendo ameaçada, mas Cristo diz, eu sei, virá mais sofrimento, mas eu continuo no controle. O sofrimento deles não era punição, era plataforma para um propósito maior. Eu e você precisamos ter essa análise nas nossas vidas também. O que nós estamos sofrendo hoje? É fruto de pecado? Conserta, se arrepende, aceita e muda. Agora não é porque você é crente mesmo, está sendo provado. Então segue, porque é de Deus para você. Nem toda a dor é sinal de que Deus te abandonou. Há dores que nos lapidam, não nos condenam.
Há lágrimas que regam a semente das nossas promessas, gente. Então, pare de se culpar. Pare de se culpar. Nós cremos num Deus que perdoa pecados, que troca o fardo com a gente, né? No exercício da nossa caminhada cristã, Deus nos chama, como Mateus 11 lá fala no versículo 28. Olha, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Troca comigo o fardo, que é leve, o meu é leve. Eu pego o seu que é pesado e vocês vão ter descanso. Nós acreditamos num Deus que fala isso pra gente. Não é um Deus que fala, deixa a gente sentir culpa e peso dessa culpa, não. Você está perdoado. Acabou. Como a palavra de Deus diz que Ele pega nossos pecados confessados e perdoados e joga nas profundezas dos mares. Ou seja, Ele esquece. Ele pergunta para você, ei, é daqui para frente. Como é que vai ser? Por isso, avalie. Nem todo sofrimento é culpa daquilo que você fez no passado. Deus pode estar te usando para glorificar o nome dEle, te amadurecer, te aprovar e te levar a patamares mais altos. Como agir em meio ao sofrimento e perseguição? Em segundo lugar, não ataque pessoas. Entenda o que realmente está por trás do seu sofrimento. Você está sofrendo? Tem alguma perseguição? Tem alguma coisa errada? Tem alguém te incomodando? Não ataque pessoas. Entenda o que está por trás de tudo isso. Lá no versículo 9, a parte B, ele fala assim, ó, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, sendo sinagoga de Satanás. Irmãos, os cristãos de Esmirna eram perseguidos pelos judeus locais, descontentes porque estavam perdendo seus adeptos. Jesus, porém, ele mostra que a verdadeira origem da perseguição não era humana, mas era espiritual. A expressão aqui, sinagoga de Satanás, não é um insulto étnico. Na verdade, é uma descrição espiritual. Jesus está falando para eles assim, ó, vocês pensam que estão lutando contra esses homens, esses judaizantes, esses da religião judaica. Não, vocês estão lutando contra Satanás, que está usando a vida deles contra vocês. Eles não estão se dando conta do que estão fazendo, mas é o inimigo das vossas almas que está usando a vida deles para perturbar vocês. Você já viu alguém atacando outra pessoa porque recebeu uma informação errada? Já viveu isso? Talvez você já fez isso ou você já sofreu isso. Você está no ambiente de trabalho, está no ambiente acadêmico, na sua família, qualquer lugar. Aí alguém contou alguma coisa sobre você de uma outra pessoa. Essa pessoa não te conhece. Só que o que ela ouviu? Algo de você, que às vezes nem é verdade. E às vezes é verdade, mas foi pontual. Você num dia ruim falou uma coisa que não devia. Você talvez chegou atrasado e aí ficou marcado. A pessoa que chega atrasada, a pessoa que não deu um bom dia. E aí aquela outra pessoa começa a construir uma visão de você que não é verdadeira. Ela começa a te atacar, começa a perseguir você, a tolir você, começa a falar mal de você, começa a evitar você. Ela não sabe o que está fazendo. Ela foi mal assessorada. Ela foi mal informada. Talvez se alguém chegasse e falasse assim, olha, essa pessoa fez essa coisa de errado mesmo, mas ela não é assim não. Deve estar no mau dia, porque essa pessoa é assim, assim, assado, ela é uma pessoa desse jeito, é uma amiga, é um amigo, olha, nunca tive problema com ela. Opa, uma outra imagem. O que estava acontecendo aqui era que esses judeus, eles estavam sendo, como o texto diz, sinagoga de Satanás. Ou seja, o diabo estava usando a vida deles contra os cristãos. E é isso, gente. O diabo ele não aparece para a gente com chifre, né? Não aparece dessa forma que é pintada nos desenhos, nos livros. Não, ele usa o quê? Um sentimento ali mal resolvido, ruim. Uma palavra que você falou que não caiu bem. Uma questão que não ficou clara, e aí ele começa a disseminar ali uma contenda. Talvez ele usa uma aquisição sua, uma pessoa que não tem muita coisa, ela já começa a ficar com inveja, aí ele alimenta aquilo. Você, talvez até por timidez, não se relacionou bem, não chegou, não falou com todo mundo. Pronto, aí o inimigo fala assim, ó, metido. Ah, você não é metido, você é tímido. Diferente.
Você não conseguiu, você não pôde, né? Foi mais forte que você tem uma barreira, ficou limitado. Só que aí o inimigo falou assim, não, ó, isso aí não vale nada. Ó, como é que ele faz? Nem deu tchau para você. Talvez a pessoa estava apertada para ir no banheiro, já passou por isso. Estava apertada para ir no banheiro, pum! Aí não deu tempo para dar tchau. Metido. Mal sabe você a necessidade dele. Pronto. E às vezes a gente está assim, se deixando ser usado pelo diabo, porque a gente está acreditando em algo que não é verdade, não é verdadeiro. Por isso, não faça inimizades, não brigue com pessoas, não desista das pessoas, elas podem estar sendo usadas pelo diabo. Tem uma frase de Jesus que me curou e me cura, vai me curar até Jesus voltar contra pessoas que tentam alguma coisa contra mim. Jesus na cruz, ele olha para baixo, sofrimento tremendo, mas ele fala uma frase: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu li essa frase na palavra e falei assim, rapaz, tem que ter muita maturidade mesmo para falar um negócio desse. Tem que ter muita intimidade com o Senhor para falar algo como esse. Tem que ter os olhos espirituais. Tem que ser alguém espiritual, que tem o fruto do Espírito Santo ali maduro na vida dele. E eu falei assim, eu quero buscar esse negócio, porque as pessoas que me ferem, elas não sabem o que elas estão fazendo. Aí você fala, pastor, sabe sim, lá no trabalho tem um bando de sem vergonha, eles são maldosos mesmo, eles estão fazendo de propósito, mas eles não sabem o mal que eles estão fazendo. Porque quando eles fazem isso, eles pensam que só estão revidando ou cumprindo uma vontade passageira humana, mas eles estão sendo sinagoga de Satanás. Estão se aliançando ao inimigo das nossas almas. Eles estão buscando a maldade e eles estão se afastando de Jesus. Se eles soubessem da gravidade disso, eles não fariam. Por isso, eu e você precisamos discernir. Quando alguém fala alguma coisa contra você, quando alguém faz algo contra você, será que é ela mesma? Será que veio do fundo do coração ou não é o inimigo plantando alguma semente ruim? Casamentos acabam porque não discernimos bem e começamos a atacar um ao outro, o cônjuge atacando o outro cônjuge, quando poderiam discernir melhor e expulsar o inimigo do casamento. Por isso nós precisamos parar de lutar contra pessoas. O seu inimigo não é seu chefe, seu vizinho, não é um amigo do trabalho ou um conhecido, vizinho da rua ali, não é. O inimigo é o diabo. E o diabo só tem força se a gente tiver pecado. Por isso nós temos que parar de pecar, que o diabo se enfraquece, ele foge da gente, como Tiago 4,7 diz, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Paulo disse em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Meu irmão, você tem que chegar em todos os lugares e falar assim, todas essas pessoas aí, se tivessem Deus, o ambiente seria diferente. Mas porque não tem Deus, o inimigo usa. Então nós temos que orar para que o inimigo liberte essas pessoas. Enquanto você discute com pessoas, o diabo assiste e aplaude você. Quando você entende isso, você para de gastar energia brigando com gente e começa a lutar de joelhos. Ao invés de você ir para briga, discussão, ao invés de você ir para debate, não, que eu vou lá, vai acontecer, vai ter que ser do meu jeito. Ei, ora, pô. Começa a fazer essas experiências aí, ter essas experiências. Você precisa resolver alguma coisa. Eu quero desafiar você a fazer isso. Vai resolver alguma coisa. Aí começa a se preparar, tu sabe que a pessoa não quer, vai ter conflito. Ora antes. Faz um teste. Começa a orar, fala, Senhor, se eu for lá conversar, pode dar ruim, a voz pode se exaltar aqui, elevar, e a gente pode brigar. Aí você ora antes. Certa vez eu estava com uma necessidade com um casal, que eu queria que eles tomassem uma atitude. Só que essa atitude seria difícil eles tomarem, eu fiquei com medo deles não tomarem, e aí eu fiquei com medo de propor, eles não gostarem. Eu fui orar. Aí fui orar, orei, Senhor,
Ah, bem que eles podiam sugerir isso, né, Senhor? Aí seria muito melhor. Aí sentei para conversar com o casal depois. Quando eu começo a falar com o casal, a esposa me interrompe. Não, deixa eu falar um negócio antes. O que você acha de a gente fazer isso? Eu falei, obrigado, Deus. Aí eu falei, me fiz difícil um pouco. Podemos pensar. Deus, muito obrigado. Porque eu não precisei ir para o confronto, o Senhor convenceu. Há pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo, elas estão com os olhos fechados, ouvidos tapados, elas estão sendo marionetes na mão do inimigo, você precisa orar por elas. Elas estão te ferindo, mas talvez não são elas, é o inimigo das nossas almas. Enquanto você estiver brigando com pessoas, você talvez está desfocando ou não está olhando para quem realmente está contra você. Não ataque. Discernir é melhor que reagir. Em terceiro lugar, como agir em meio ao sofrimento e à perseguição. Nunca pense que Deus te ignorou, porque sua oração ainda não foi respondida. Versículo 10 fala assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados. Irmãos, Jesus não negou o sofrimento. Estou vendo, vocês estão sofrendo mesmo. Só que ele preparou a igreja para passar pelo sofrimento. Ele não disse, vou livrar vocês. Não, eu vou estar com vocês, por isso não temas. Não temam. A palavra provar aqui usado nesse texto, lá no grego, original da palavra, ela tem a intenção de provar com propósito. Quando Deus falou o seguinte, olha, você vai ser provado, é porque você vai passar por uma prova com propósito. É exatamente o que acontece com a gente, você que já estudou aí muitos anos, você que ainda estuda, quando você chega naquele dia fatídico, né, da prova, é o quê? Tem um propósito ali. Provar seu conhecimento, saber se você pode passar adiante, se você entendeu a matéria, se você realmente é um aluno que tem ali absorvido tudo aquilo que os professores estão passando, tem um propósito. Prova tem um propósito. Assim como a prova que Deus pode estar deixando você passar, tem um propósito. Por isso, o objetivo seu principal em toda a prova é saber o propósito. Por que eu estou passando por isso? Né? Muitos oram erradamente. Oram erradamente quando estão no deserto. Senhor, me tira do deserto. Não, você tem que orar. Senhor, o que eu preciso aprender no deserto? E quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai. Quanto mais rápido você for aprovado, mais rápido você vai para outra fase. E é isso que Deus está falando para eles. Olha, vocês vão ser provados. Aí Deus ainda fala o seguinte, por 10 dias. Deus ainda fala, vocês vão ser provados por 10 dias. Esses 10 dias aqui significa, ou dá a intenção de um tempo limitado. Vai passar. Vai acabar. Segura. Fica firme, porque esses 10 dias vão ser complicados. Mas vai passar. Talvez os nossos 10 dias são 10 anos. Talvez Deus esteja falando para você, vai sofrer mais um pouquinho, mais uns 2 anos, mais um mês, mais 50 anos. Você não lembra de Paulo? Paulo falou para Deus assim, Senhor, tem como o Senhor tirar de mim esse espinho na carne, não? Aí Deus falou para ele assim, não vou tirar não, vai ficar enquanto você estiver vivo. Talvez essa seja a resposta para a gente. Mas vai passar. Por quê? Porque um dia todas as coisas vão passar. Tudo vai passar. Toda tristeza, todo medo, toda ameaça, toda perseguição, todos os problemas vão passar. Nós vamos para uma realidade, para uma vida eterna com o Senhor, onde só haverá alegria, só haverá prazer com o Senhor, desfrute da presença plena de Deus. Assim como o ouro é purificado no fogo, a fé é testada nas adversidades. O fogo não destrói o ouro. Ele revela a pureza que estava escondida nele. Por isso, que sujeira Deus precisa tirar da tua vida através do fogo de uma prova? O que Deus precisa tirar da sua vida hoje? Talvez a prova só vai acabar
quando essa sujeira sair. Talvez esse sofrimento só vai terminar quando essa limpeza acabar. Uma conduta que precisa mudar, um estado seu hoje precisa mudar. Comportamentos que precisam mudar. E Deus pode estar te falando hoje: ei, você está passando por um refinamento. Se mantenha firme, mas seja limpo. Tire a sujeira. Talvez você esteja orando há muito tempo e nada muda. Mas Deus pode estar falando para você hoje: eu ouço sempre a sua oração. Mas você vai passar mais um pouquinho de tempo, porque eu estou te provando. E eu quero que você seja aprovado. Eu não te esqueci. Deus nos leva à fornalha, não para nos queimar, para nos refinar. Por isso, você precisa viver o tempo da espera, pois o silêncio de Deus também nos ensina. Não desista, porque o teste vai terminar e o resultado será a vitória. Por isso que eu amo o Apocalipse. Porque Apocalipse é igual um time, se você jogasse num time, pensa, você faz parte de um time, de futebol, vôlei, qualquer coisa que você gosta de jogar aí. Você, atleta desse time, aí vai ter um campeonato mundial, o maior campeonato de todos. E aí teu time vai jogar esse campeonato. Só quando você vê a relação dos times, só time bom. Você com teu timeco aí que nem treina, tá capenga, aí tu já olha, caramba, vai ser só jogo difícil, rapaz. Os caras com estrutura, campos, tecnológico, né, dinheiro, caramba, só gente grande jogando. Vai ser difícil, só partida difícil. Mas aí chega uma cartinha assim, ó, você já é campeão do campeonato. Só que você tem que jogar. Ué, como assim? Não. Você já é campeão do campeonato já. Só que você tem que jogar. Vou ter que jogar todas as partidas? Talvez tomar uma bordoada, alguém vai dar um soco em mim, alguém vai cuspir na minha cara, jogo com chuva, é campo difícil? Vai ter que jogar. Mas você já é campeão. Essa é a verdade de Apocalipse. É o que Deus está falando. O sofrimento vai ter que passar mais um pouquinho ainda aí. Mas você já é campeão. Porque você é de Jesus? Então, Apocalipse fala que vamos reinar com o Senhor eternamente. Ele voltará, levará a sua igreja e nós vamos reinar com Ele. Nós temos que acreditar nisso. E aí a gente entra para um jogo diferente. Posso até sofrer, posso até tomar uns golzinhos ali, posso até, arrumar um conflito ali, porque alguém vai bater em mim, eu vou ficar nervoso, vou errar um chute, vai acontecer, mas eu já sou campeão. Porque o final da história já foi revelado. Eu sou de Cristo e com Cristo vou reinar eternamente. Em quarto lugar, como agir em meio ao sofrimento e à perseguição? Confie mais na riqueza interior do que em qualquer coisa exterior. Há pessoas que estão sofrendo e elas estão com expectativas, esperanças no mundo externo, no mundo material. Não, porque se eu for promovido, resolve. Se eu passar nesse concurso, resolve. Se eu tiver a cura da doença, resolve. Se o meu pai me ajudar, resolve. Vou resolver. Se alguém me indicar, vai resolver alguma coisa. Se alguém puder me oferecer uma ajuda, vai dar certo. Nada contra você buscar ajuda com pessoas. E acontece. Mas talvez nós estamos achando que a solução das nossas vidas ou dos problemas das nossas vidas virão de fontes externas. Quando lá no versículo 9, Jesus fala assim: conheço a tua pobreza. Mas depois ele declara: mas tu és rico. Ué, como assim? Deus fala para eles assim: eu sei que vocês estão sofrendo, e vocês estão pobres, né? Que ninguém quer fazer negócio com vocês, vocês estão sendo mandados embora, né? Estão saqueando a casa de vocês. Só que deixa eu te falar, vocês são ricos. Vocês são podres de rico, não é assim que falam? Vocês já são trilionários. Vocês têm muita riqueza. Talvez é isso que está acontecendo com a gente hoje. Eu e você talvez nem estejamos aí muito satisfeitos. Não estamos satisfeitos com aquilo que a gente ganha. Estamos almejando coisas melhores, maiores, um saláriozinho melhor, uma casa melhor. Nada errado quanto a isso. Mas talvez Deus esteja falando para a gente assim: ei, você não está dando valor
a maior riqueza que você deveria ter, ou já tem, ou deveria buscar. Esmirna, os cristãos de lá, eles não eram preguiçosos. Eles não eram pessoas que não trabalhavam. Eles queriam trabalhar, eram íntegros, senão Deus tinha chamado a atenção deles. Não, eles eram pobres porque estavam sendo perseguidos. Mas exatamente pelo fato de eles serem perseguidos, é que eles apresentavam uma riqueza que ninguém poderia roubar. Que era exatamente a riqueza da fidelidade ao Senhor. Esmirna era uma cidade rica, cosmopolita, comércio farto, porto, mas os cristãos pobres. Pobres de recursos materiais, dinheiro, pobreza monetária, mas eram ricos no Senhor. Deus fala para eles: olha, vocês são ricos. A riqueza espiritual é o valor que o céu reconhece na gente. Enquanto o mundo mede sucesso por dinheiro, Deus mede por fidelidade, lealdade, obediência, uma vida piedosa. E se hoje, se não, porque Deus faz isso, hoje Deus está olhando para o teu banco espiritual, para a tua conta espiritual, o que Deus vê? Será que Deus está vendo riqueza na tua conta espiritual? Deus olha para você e vê quanto na tua conta espiritual. Será que Deus vê primeiro um saldo positivo ou um saldo negativo? O quanto de Deus você tem? O quanto de riqueza espiritual você tem? O quanto do Senhor você tem absorvido, guardado, vivido? Qual o nível de integridade você tem na sua vida, de espiritualidade, de relacionamento com o Senhor? O quanto você deseja o Senhor, deseja Jesus Cristo, conhecê-lo? Será que Deus hoje fala pra gente, atitude Zona Sul: nossa, vocês são ricos demais? Ah, por quê? Porque a gente mora num bom apartamento na Zona Sul? Não, porque vocês são de Deus mesmo, vocês são crentes sérios, vocês buscam o Senhor todo dia, vocês oram, com vocês é sim, sim, não, não, é andar na luz com clareza, vocês pregam o Evangelho, vocês amam pessoas, vocês perseveram, têm fé inabalável, vocês são trilhardários. Será que é isso que Ele olha? Quando Ele olha, Ele vê na gente? Talvez eu e você precisamos avaliar a nossa reserva espiritual, para que a gente não seja encontrado em dívida ou em falência. Deus, Ele quer olhar para a gente e falar assim: caramba, vocês fazem TSD todo dia, vocês me louvam com vontade, vocês cantam verdades mesmo que vocês vivem. Quando vocês cantam, vocês estão dizendo verdade mesmo, porque vocês são meus. Deus está querendo olhar para a gente e falar assim: vocês buscam santidade, caramba, dizem não ao pecado, se preocupam em sair da aparência do mal, são íntegros e fiéis. Essa é a maior riqueza, ninguém pode tirar de vocês. Lá em Lucas 12, nós temos um relato. Jesus fala sobre o homem, o quê? Insensato. Diz que um homem que foi inteligente, trabalhador, ele foi, trabalhou e prosperou. Sua colheita foi mais do que ele esperava. Aí ele fala assim: caramba, eu fiquei tão próspero que eu não tenho nem onde guardar aquilo que eu ganhei. Já sei, vou derrubar esses celeiros aqui, vou construir uns maiores, vou estocar. E aí quando ele vê tudo aquilo, ele diz assim: nossa, eu tenho muita coisa, dá para eu viver agora aqui tranquilo, vou beber, vou comer, vou celebrar e pronto, vou me alegrar. Aí o texto diz que Deus chega para ele e fala assim: insensato, burro. Fala assim: hoje mesmo eu vou pedir tua alma. O que você tem para mim? Hoje mesmo eu vou pedir você. Acabou a tua vida. O que você vai me apresentar? E lá no versículo 21 diz assim, lá em Lucas 12, 21: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Você é rico com Deus? Você é rico para com Deus? Ou você está querendo acumular riqueza aqui na terra? Irmãos, Deus não tem nada contra você ter riqueza aqui na terra. Nada contra. Você vai lá em 1 Timóteo 6, ele diz: olha, cuidado.
Cuidado com o caminho para a riqueza, que ele é perigoso. Mas depois, no mesmo capítulo, ele vai dar recomendações para os ricos. Fala assim, ó, vocês ricos, poxa, sejam generosos. Ajude as pessoas. Use a riqueza de vocês para o bem. Ele não está falando assim, dá tudo que vocês têm, que sair é pecado. Não, continuem ricos, usufruam, tenham casa boa, carro bom, uma viagem legal, compra roupa legal, né? Vai vir no bazar aqui da igreja para comprar roupa aqui no bazar. Compra roupa legal. Mas sejam generosos. Lembre que vocês têm algo, vai passar. Acumule riquezas comigo. Acumule riqueza que não vai passar, que você não vai perder. Tem gente que é tão pobre, gente, é tão pobre, que a única coisa que eles têm é dinheiro. São muito pobres. Eles só têm dinheiro, mas não tem nada de Jesus. Tem aviões, carros, comem tudo do bom e do melhor. Mas se Jesus pede a alma deles hoje, não tem nada a apresentar. E infelizmente vão viver eternamente sem o Senhor Jesus. Há pessoas que têm muito dinheiro, mas não dormem em paz. E há pessoas que têm pouco dinheiro, mas são muito felizes. Dormem lá na sua casinha, no seu colchãozinho, e tem a família, e vivem uma vida boa demais. Deus está dizendo para a gente, não se compare com quem tem mais coisas que você. Se compare e inspire-se em quem tem mais de Cristo, para que você também tenha mais do Senhor. Ser rico é ter o que o dinheiro não pode comprar e a morte não pode roubar. Você pode perder tudo, mas se não perder a fé, ainda tem o essencial. E em quinto e último lugar, como agir em meio ao sofrimento e à perseguição? Se identificar que seu sofrimento é por amor a Cristo, prossiga. Lá no versículo 10, nós vamos ler assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fiel aqui significa constante, firme, confiável, inabalável. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Lembra o conselho de Deus para Josué? Meu irmão, pega a palavra. O interessante é que Deus poderia falar para Josué assim: Josué, prepara o exército. Treinamento de manhã, de tarde, de noite. Dá comida boa para esses caras, né? Bom sono e tal. Táticas para formar um exército. Eles iam para a batalha. Mas Deus fala para Josué assim, ó: tu quer ganhar? Palavra de Deus. Minha palavra, né? Bíblia. Medita nela e não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Seja fiel, constante, inabalável. Continue firme. E aí ele fala: vou dar a coroa. E essa coroa aqui, para uma região que tinha muito relacionamento com Olimpíadas, é aquela coroa, louros, aquela coroa que dava para o atleta. Foi campeão. Bota a coroa. Você venceu. Condecorado. Aprovado. Se não estamos fazendo nenhum sacrifício por Jesus, escuta isso, gente. Se eu e você não estamos fazendo nenhum sacrifício por Jesus, pela pregação do Evangelho, cuidando de pessoas, amando pessoas, nós não entendemos ainda o que é o Evangelho. Você sabe o que é o Evangelho? Além de ser a boa notícia, a boa nova, o Evangelho, ele é para o outro. Guarda essa frase. O Evangelho é para o outro. Porque eu já fui o outro de alguém. E agora eu preciso levar essa mensagem para outro. Isso é o Evangelho. Se você não está vivendo isso, você ainda não entendeu. O mundo está contra nós, não quer que sejamos cristãos, gente. Mas se não estamos enfrentando isso, sinal de que não estamos fazendo diferença alguma. Policarpo foi fiel até a morte. Morreu. Mas teve vida eterna com Deus. Ser fiel até o fim é não negociar princípios por conveniência. Não, se eu for muito fiel a Deus aqui, eu acabo perdendo emprego. Eu acabo perdendo amigos. Eu acabo não sendo aceito em círculos de amizade, de convivência. Eu acabo sendo chato da relação. Eu acabo sendo a pessoa inconveniente. Aí você agrada a Deus, agrada os homens, não agrada a Deus. Você não está sendo fiel. É manter a fé quando ninguém mais entende sua dor. É continuar falando de Jesus às pessoas, amando pessoas, cuidando de pessoas, pastoreando pessoas. É abrir sua casa para uma célula. Abra aí a sua casa para uma célula. Fala assim: minha casa vai ter uma célula.
Ah, pastor, mas aí vai sujar o tapete? Vai mesmo, pô. Tira o tapete então, pô. É melhor vidas sendo salvas do que um tapete limpo. É melhor sua casa com o Senhor. A minha casa sempre teve célula. Hoje tem célula na minha casa. Hoje não, né? Domingo, né? Mas hoje em dia tem célula na minha casa. Irmãos, e sempre teve célula com criança. É uma bênção. Teve um dia que eu cheguei no quarto lá, onde tinha célula com as crianças. Não nessa casa aqui não, na casa onde eu morava antes. Aí, irmão, quase que é que era alugado, senão eu vendia aquela casa, aquele apartamento. Ia ganhar 5 vezes mais. Por quê? Tinha uma obra de arte na parede. Algum artista mirim chegou lá e rabiscou a parede toda. Eu falei, Senhor, a casa é tua, o Senhor que está fazendo célula aqui. Vai me dar dinheiro para pintar de novo. Amém, irmão. Rabiscou lá a parede toda. Aí, poxa, comunhão, né? Aquela brincadeira, Coca-Cola para lá, suquinho, coxinha e tal. Aí a criança vai comer aonde? No sofá. Aí derruba refrigerante. É bênção demais. Né? Mas pensa só, eu estou emprestando, eu estou doando para Deus, irmão. E Deus não é um mau pagador. Sabe por quê? Porque Ele já me pagou, Ele já me deu vida eterna. Ele não precisa me dar mais nada. Para Deus, eu compro todo ano, se quiser um sofá novo, não tem problema. Você vai me dar recurso? Amém. Ou então fica com o sofá manchado mesmo. Mas vidas aqui estão sendo salvas na minha casa. Pessoas estão sendo tocadas pelo Senhor na minha casa. E eu vou chegar no céu, eu não vou levar sofá, irmão. Ah, mas eu vou levar vidas. E elas vão me agradecer a vida toda, eterna toda. Pô, desculpa aí que derramamos Coca-Cola no teu sofá, mas eu estou aqui por causa daquela célula. Isso é perseverar, irmão. Isso é ser fiel. Se manter firme. Mesmo diante das complicações do dia a dia, da vida, das dificuldades, das lutas. Você pensa o quê? Tem célula lá em casa. Pô, o pessoal bom, rapaz. Limpa as coisas depois lá. Deixa uma comidinha gostosa lá de vez em quando. Bom demais. Mas dá trabalho. Toda quinta-feira tem célula na minha casa. Eu não posso fazer nada na quinta-feira lá em casa. E é bênção. Bom demais. É sacrifício. Mas eu faço para o Senhor. E que... Deus me perdoe, né, gente? Sacrifício isso. Eu até, fico envergonhado. Isso é sacrifício? Sacrifício é o que Policarpo fez, pô. Sacrifício é que esses homens e mulheres fizeram, dando a vida por Jesus. Isso não é sacrifício? A gente pregar o evangelho usando aquilo que Deus nos deu? Nós precisamos repensar que cristianismo nós estamos vivendo. É manter o temor a Deus em meio a um mundo promíscuo. Tanta coisa acontece e você talvez não teme ao Senhor, não se mantém firme. Opa, isso aqui eu não faço não. Eu não vou em lugares que Deus não gosta. Eu não falo coisas que Deus não gosta. Eu não como, eu não tomo, eu não converso sobre coisas que Deus não gosta. Eu valorizo aquilo que Deus valoriza, porque eu temo o Senhor. É buscar o enchimento do Espírito Santo mais do que os prazeres do mundo. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo na quarta-feira. Semana retrasada eu preguei. Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quando Paulo fala isso, ele diz: se encha hoje, encha amanhã, encha depois da manhã, continue se enchendo até Jesus voltar. Sejam cheios do Espírito Santo, para que então nós possamos falar assim como Paulo falou lá em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se Jesus chama você hoje, tomara que não, né, irmão? Quero que você viva aí a vida que Deus quer te dar. Mas se você morre hoje, você vai poder falar isso que Paulo falou? Vai poder chegar diante do céu lá, diante de Deus, dos anjos, combati o combate, cumpri minha carreira lá, guardei a fé. Você vai poder chegar diante do Senhor e falar essa frase? Se seu sofrimento é por amor a Cristo, continue. O sofrimento do cristão é temporário, mas a glória será eterna. E Jesus termina dizendo que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que é a segunda morte? É a morte eterna e uma vida eterna sem Jesus. Nós já morremos a primeira morte, é a morte por causa do pecado. Mas em Jesus nós temos vida.
E nele não vamos passar pela segunda morte, a morte eterna sem o Senhor, a vida eterna sem o Senhor. E hoje o Espírito diz à igreja: seja fiel, continue firme, a coroa da vida te espera.